O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu pediu ao presidente Yitzhak Herzog que lhe conceda perdão no âmbito do seu longo processo de corrupção. A presidência israelita qualificou o pedido de extraordinário e afirmou que tinha implicações significativas, mas disse que o consideraria de forma responsável e sincera. Netanyahu tem negado repetidamente qualquer irregularidade, mas diz que o processo dividiu o país e afirma que o perdão ajudaria a unificar Israel. No entanto, a oposição criticou o pedido, afirmando que este prejudicaria o Estado de Direito. O primeiro-ministro de Israel é acusado de fraude, quebra de confiança e aceitação de subornos em 3 casos distintos. Não foi condenado por nenhum crime. O pedido surge poucas semanas depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter pedido a Herzog que perdoasse Netanyahu. O líder norte-americano considerou as acusações injustificadas e classificou o processo contra Netanyahu como uma espécie de perseguição. As imagens foram captadas durante uma incursão militar israelita na Cisjordânia e mostram 2 soldados israelitas no momento em que matam 2 homens palestinianos, depois do que parece ser uma rendição. O incidente teve lugar na quinta-feira, na cidade de Jenin, onde as forças israelitas têm levado a cabo extensas operações militares. As imagens foram transmitidas pela Palestine TV e pela estação de televisão egípcia Al-Ghad. Num conteúdo sensível, 2 homens são vistos a sair de uma garagem com as mãos no ar e a levantar a camisa para mostrar que não transportam explosivos. De seguida, parecem ser mandados regressar à entrada da garagem. O vídeo é cortado, mas ouvem-se vários tiros. Pelo menos um soldado é visto a disparar a respectiva arma. Uma retroescavadora, operada por tropas israelitas, faz com que a entrada da garagem se desmorone sobre os corpos, aparentemente já sem vida. A autoridade palestiniana qualificou o incidente de um assassínio extrajudicial, afirmando que os homens foram mortos a sangue frio. Em comunicado, o exército israelita confirmou ter disparado contra os indivíduos, afirmando que se tratavam de militantes procurados e que o incidente estava a ser analisado. Palestinianos e grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que este tipo de investigações produz poucos resultados e que as tropas israelitas raramente são processadas. Após o sucedido ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir elogiou as forças israelitas, afirmando que os terroristas devem morrer. Na segunda etapa da sua primeira visita ao exterior, o Papa Leão XIV visitou Beirute, numa tentativa de trazer esperança ao Líbano, que tem passado por sucessivas crises nos últimos anos. O pontífice exortou o Líbano a iniciar um novo capítulo e disse aos líderes do país que a paz não deve ser apenas uma aspiração, mas uma necessidade diária. O Papa Leão XIV está a cumprir uma promessa do seu antecessor, o Papa Francisco, que há anos queria visitar o Líbano, mas não pôde fazê-lo devido ao agravamento da sua saúde. No seu voo para este país, o Papa Leão XIV reiterou a necessidade de uma solução de 2 Estados para Israel e para a Palestina. O Papa Leão reconheceu que Israel não aceita atualmente essa solução, mas afirmou que o Vaticano pode atuar como uma voz mediadora na região. Milhares de passageiros em todo o mundo estão a ser afetados por atrasos e cancelamentos de voos na sequência da imobilização forçada dos aviões A320 da Airbus. Pensa-se que cerca de 6.000 aviões A320 foram afetados por um problema de software. A ANA Airlines foi obrigada a cancelar 95 voos previstos para sábado, afetando cerca de 13.200 passageiros no Japão. Uma investigação sobre um incidente ocorrido em outubro revelou que a radiação solar podia interferir com os controlos de voo. Muitos dos aviões puderam voltar a voar poucas horas depois de terem sido submetidos a uma atualização do software. No entanto, 900 aviões mais antigos de outras companhias aéreas devem substituir os seus computadores de bordo antes de voltarem a transportar passageiros. O referido incidente em outubro deixou pelo menos 15 pessoas feridas. A reforma europeia dos direitos dos passageiros aéreos parece estar a ir de mal a pior, em satisfação com o diploma e tal que o setor pediu uma pausa nas negociações.
Numa carta aos ministros dos transportes dos 27, a indústria da aviação defende que não haja quaisquer deliberações durante 6 meses, até ser feita uma avaliação exaustiva do impacto das medidas. Segundo várias associações de companhias aéreas, a legislação tal como está poderia aumentar os custos totais do setor em pelo menos 40%. Atualmente, os passageiros europeus têm direito a uma indemnização se um voo for cancelado ou sofrer um atraso superior a 3 horas. No entanto, as companhias aéreas estão a fazer pressão para que esse limite seja alargado, uma proposta que a Associação Europeia de Consumidores rejeita. Les premières discussions au Conseil portaient sur un palier de 5 heures et 9 heures, ce qui là aurait enlevé 90% des droits des passagers. Donc là, pour nous, c'était inacceptable. Le deal final s'est retrouvé à 4 heures et 6 heures, ce qui va impacter plus de 60% des passagers. Ça veut dire que 6 personnes sur 10 n'auraient plus le droit à aucune compensation. Pour nous, c'est inacceptable, bien sûr. As negociações entre o Conselho, o Parlamento e a Comissão vão ser retomadas na segunda-feira. Mais de 400 operacionais de diferentes entidades, Exército, Força Aérea, Proteção Civil, Bombeiros e Polícias participaram durante uma semana num exercício de simulação de resposta a um sismo de grande magnitude em Lisboa. Entre os resultados que foram apresentados num balanço final, destaca-se a necessidade de melhorar a capacidade de comunicação e uniformizar padrões de atuação. É preciso nós treinarmos melhor esta capacidade de comunicações para integrar os vários sistemas que existem, seja na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, seja nos Bombeiros, seja no Exército, seja nas Forças Armadas como um todo. Por isso é que eu sugeri que, num futuro próximo, fizéssemos um exercício de comunicações com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para testarmos e melhorarmos a nossa capacidade. O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil destacou a importância do treino dos operacionais. Eu diria que nós estamos preparados, mas na realidade nunca podemos estar confortáveis com aquilo que temos. E, portanto, devemos continuar a maximizar a nossa potencial e a explorar novas capacidades e a tentar procurar cada vez mais soluções inovadoras. Temos tido pelo mundo fora um conjunto de situações e de eventos que nos trazem, no fundo, a perspectiva e a coação interna que precisamos de continuar à procura de uma melhoria contínua, sem dúvida nenhuma. Já o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, também sublinhou que é indispensável testar em cenários reais para otimizar a resposta a uma catástrofe. Nós, em situação de catástrofe, cada pessoa tem que saber o que tem que fazer e só o sabe se o fizer em situação real. E aquilo que nós fizemos foi um termo aqui, eu diria uma situação de realidade para que não só as forças municipais, mas as forças nacionais e todos temos que saber o que devemos fazer naquele momento. E quando nós até podemos saber na teoria, mas se não treinarmos todos os dias, nós não vamos conseguir fazê-lo. Neste exercício treinaram-se buscas e salvamento, desobstrução de vias, apoio logístico e alimentar e houve um alerta de tsunami, entre outros cenários. Habitantes de Gereshk reconstruíram uma pequena aldeia húngara com pão de gengibre para o primeiro domingo do Advento. No total foram construídos 220 edifícios na aldeia de 700 pessoas, com 90 kg de farinha, 40 kg de açúcar, 20 kg de margarina, 500 ovos e 10 litros de mel. Szeretek sütni, és otthon sütöttünk a gyerekeimmel házakat, még 17 évvel ezelőtt, és akkor jött az ötlet, hogy süssünk egy falut itt Gerezslakon. És akkor többen összefogtunk, akkor végül is pár év múlva Gerezslak is meg lett sütve. A construção de pão de gengibre tornou-se a maior atração da aldeia. Ezért érdemes, úgy gondolják az emberek az országban, érdemes elmenni több száz kilométert is, mint ahogy ma is tapasztaltuk, hogy voltak szegedi vendégeink is. Este ano os artesãos também fizeram um QR Code em pão de gengibre que dá acesso a um pequeno filme sobre a aldeia húngara. Numa sociedade que caminha para uma polarização cada vez mais intensa, o Museu de Arte Moderna de Varsóvia está a assumir uma posição firme. Durante os próximos meses, as exposições A Questão Feminina 1550-2025 e A Cidade das Mulheres contarão uma parte da história da arte que é frequentemente silenciada. Te dwie wystawy zapraszają nas do pewnego dialogu o przemianach społecznych, sytuacji kobiet w Polsce i na świecie, ale też zaprasza nas do takiego dialogu o przyszłości, w którą stronę idziemy, czy jesteśmy wystarczająco otwarci na różne perspektywy, czy myślimy o sztuce, ale też o przemianach społecznych w sposób
wystarczająco włączający. Na pewno nie jest to wystawa prosta, jeśli chodzi o kwestie polityczno-społeczne, ale niesamowicie ważna. O objetivo da exposição Women's Issue é apresentar a continuidade do trabalho das mulheres e a sua essência no contexto da cultura popular. Procura também dar poder a estas artistas. At the end of the 19th century, just as women not only gained access to the Art Academy, but started to win the right to vote, to be part of public life, that was the very moment that women were written out of art history on purpose. So today's rightward shift, the emergence of the trad wife, of the President of the United States calling a woman journalist a piggy, this is a counter-reaction to when society gains certain visibility of all members of humanity. So we have to toe the line. We have to do our part. Of course, art exhibitions don't necessarily change the world, but it's part of a big jigsaw puzzle of social change. And we need to see it in visual culture. We need to have these conversations in the public space, in the homes, and hopefully this is part of it. As exposições podem ser vistas no Museu de Arte Moderna de Varsóvia até 3 de maio de 2026. O Louvre decidiu aumentar em 45% o custo do bilhete para visitantes não europeus a partir de janeiro de 2026. Os turistas de países como os Estados Unidos e a China passarão a pagar 32 euros, mais 10 face ao preço atual. O museu diz que a medida pretende ajudar a resolver questões estruturais, isto na sequência do roubo de joias no mês passado, que expôs a inadequação dos sistemas de segurança. Os sindicatos alertaram que a decisão pode ser vista como discriminação. Outros locais turísticos em França, incluindo Versalhes, estão a considerar seguir o exemplo.